Começa agora o Bruxas do Baralho. Oi, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast Bruxas do Baralho. E eu sou a Ariana Eu sou a Luana. e nós estamos agora fazendo mais esse episódio e nós vamos falar hoje da grande sacerdotisa. Mas antes da gente começar, eu quero pedir uma gentileza para vocês. Aqui a gente já está no nosso terceiro episódio, né, Lu? Terceiro episódio, seguimos firmes e fortes. Isso aí. Então, você que está nos vendo aí no YouTube, aquela mensagem clichê que todo mundo já conhece. Deixe o seu like, o seu joinha, siga o nosso canal, se inscreva, ative o sininho, porque o que acontece? Desta forma, o YouTube vai saber que realmente você está gostando desse conteúdo e a gente segue firme e fortes aqui fazendo outro e mais outro e mais outro e assim por diante. E aí, também algo muitíssimo importante, deixa lá nos comentários qualquer coisa, sua opinião, gostou, não gostou? Uma dúvida, um comentário, uma história. Gostamos de interações, gostamos de interagir. Exatamente. E aí o YouTube vai entender que você está gostando desse conteúdo e vai mandar para outras pessoas, assim como você, que pode se beneficiar aqui das nossas falas, das nossas baboseiras, das nossas histórias, enfim, né, Lu? Coisa tem como levar para casa e remoer um pouquinho, e repensar e aplicar na vida. Nem Exatamente. que seja uma piada. Pois é, gente, a gente tá aqui para aprender, nem que seja para aprender a qualquer coisa, né? Qualquer coisinha, tudo Uma certo. pílula de sabedoria e uma pílula de besteira. As duas são igualmente importantes na vida. Colha a sua pílula, né? É a do Matrix. Que pílula você quer? Uma de sabedoria ou uma de besteira? E é isso aí. E até antes da gente começar também, Lu, gostaria de agradecer a interação do pessoal nos nossos 2 primeiros episódios. Muitíssimo obrigada. Quero mandar um abraço, um beijo especial para algumas pessoas aqui. Na verdade, para as pessoas, eu vou mandar para um conjunto, que senão a gente vira show da Xuxa, né? Então, eu quero mandar um abraço especial para a galera lá da UPA Sacomã, que deu muito apoio aí nos nossos primeiros episódios, os comentários, para as minhas amigas em especial também que comentou. Só que aí comenta aqui no YouTube também, galerinha, para a gente poder, para o pessoal ver vocês comentando, né? Mas Para as muitíssimo pessoas obrigada. verem que a gente não é maluca, que a gente não tá falando só com a gente mesmo, né? Que tem pessoas que estão ouvindo e tem pessoas que estão interagindo conosco. Então, esse comentário, essa interação pra gente é muito importante. E aí, você tem algum abraço especial aí também, Lu? Eu tenho um abraço especialzíssimo para os meus amigos, pessoal do meu trabalho, que com certeza não aguentam mais ouvir eu falar de tarô, não aguentam mais ouvir eu dizer sobre esse projeto, mas que não só me incentivaram, como assistiram, nos trouxeram feedbacks e estão aí, de alguma forma, acompanhando, estão de alguma forma nesse barco com a gente, que é torcendo também para que esse projeto dê certo. Então, assim, um abraço quentíssimo para todos os meus queridos amigos e pessoas que vieram, né, até mim e contribuíram de uma forma ou de outra. Isso aí. Então, e eu já adianto que tá muito legal fazer esse projeto. E aí, um abraço especial para você também, minha cunhada Ai, um linda. abraço! A gente tá um pouquinho longe, mas a gente também tá sempre perto, né? Para contextualizar para vocês entenderem, a Lu, ela mora quase 600 quilômetros distante de mim. Mas a gente tá aqui firme e forte, apesar da, graças a Deus, ter internet, né? Bom, eu vou dizer assim, não vou dizer que eu tenho, porque às vezes a internet dá uma... Tava travada agora há pouco. Às vezes a internet dá uma falhada, mas sim, temos internet para nos aproximar. Então, galera, se fica assim, você já sabe que a internet que tá ruim. Exatamente. Né? Aí vai precisar vir um corte ou outro, mas por culpa da internet, que às vezes não colabora.
Pois é, mas é isso. Tirando as falhas técnicas, então, contextualizando aqui a nossa situação, a Lu está distante e eu também. Então, assim, o abraço que a gente manda é com essas quilometragens de distância, mas com muito amor e muito carinho, na mesma intensidade. E é isso aí. Exatamente. Bora lá, vamos começar. Bora. O que essas bruxas do baralho têm para dizer hoje? O episódio de hoje, por favor, é sobre o quê? Aliás, é sobre quem? Sobre quem? Hoje nós vamos falar dela, a grande sacerdotisa, a mulher fodó. Poderosa. É, ela é a mulher, a grande. Ela é a pessoa que detém sabedorias, né? Ela tem um molho. Tem. Ela realmente mas eu quero que você comece, Lu, hoje falando dela. O que você tem para nos dizer da grande sacerdotisa? Vamos lá, a sacerdotisa é a carta de número 2, né? Dos arcanos maiores do tarô. E ela vem após o mágico, após o mago, né? Após o arcano 1. E não é por acaso. O arcano 1 já é uma representação masculina, por ser uma figura masculina, né? Mas que a gente sabe que pode, né? Numa leitura, você pode identificar e ler tanto para homens quanto para mulheres, aspectos femininos e masculinos, onde tem em tudo, né? O princípio da dualidade, da polaridade. A sacerdotisa, em contraponto com o mago, quando ele vem para falar de ação, uma possível ação com instinto bom, né, com bom presságio, a sacerdotisa ela vem falar sobre intuição. Porque se você quer agir, mas não sabe para onde está indo, provavelmente a sua ação, o seu agir não vai ter futuro, né? Ele não vai construir nada a partir daquilo. Então, a sacerdotisa vem para fazer esse contraponto, esse peso oposto entre a ação e trazer muito da parte importante da intuição, daquilo, da sabedoria que a gente não só adquire com muito estudo, com cargos que vão vindo, né? No caso, uma alta sacerdotisa, uma pessoa onde já é procurada por outros para dar conselhos, para dar direcionamentos, mas ela vem para acalmar o coração e lembrar de que é importante, antes de agir, você sentir o que precisa ser feito. Então, toda vez que eu penso sobre a sacerdotisa, me vem muito uma questão importantíssima de intuição, e intuição entre você acreditar naquilo que você enxerga, naquilo que você sente, e você também acreditar naquilo que você crê. Então, tem também bastante do plano espiritual, porque a sacerdotisa não é só uma psicóloga, por exemplo, uma pessoa que você busca conselho sem não estar atrelado também ao mundo espiritual, né? O nome dela traz esse cargo, né? Uma pessoa que já passou por muitas iniciações e que está apta a iniciar, então, também outras pessoas. E emoções, é aquele contraponto de que mostra que é muito importante você saber dosar. E aí, quando a gente fala dela, aliás, essa daí é só a introdução, né? Bora lá. Daqui a pouco eu continuo, gente. Senão eu me empolgo aqui, vou que vou. Eu deixo, pode ir. Ariana, já falei um pouquinho sobre o que ela é para mim, e então, com isso, eu coloco que ela é muito mais e muito além do que isso. E espero que a gente traga um pouco disso. Essa é a sacerdotisa para mim. Para você, quem é a sacerdotisa? Sacerdotisa, para mim, ela começa dentro do estudo do tarô, né, que é dentro de um contexto histórico, é aquela mulher que não quer seguir aquela linha imposta para ela. É aquela mulher que sai fora do que a sociedade impôs para ela como o correto e o que ela deve fazer e o que ela deve seguir diante do que as pessoas, assim, dentro daquele contexto social, acha correto. Até porque, aí eu venho com uma curiosidade, até antes de entrar na sacerdotisa, falar um pouquinho do tarô como um todo, até para a galera entender a importância do tarô num contexto, né? Que eu acredito que o tarô ele veio como feito por homens,
Não foi uma coisa assim, ai, divina, saiu dos céus, aquela coisa. Não, tarô, não, né? Mas veio para contar uma história de sociedade. E dentro dessa história de sociedade, nos tarôs mais antigos, que aí eu vou pegar agora, existem tarôs mais antigos do que o de Marsella, mas eu vou pegar o de Marsella porque é o que se consolidou como mais, assim, num contexto social mais antigo. A carta da sacerdotisa, ela vem como papisa. Cadê? A papisa, né? E aí, por que vem como papisa? Sendo que a gente nunca teve uma papisa na Igreja Católica. A gente nunca teve uma mulher como papa, e nem pode, né, dentro do contexto histórico. Mas vem exatamente como crítica. Então, o tarô ele começou como sendo uma crítica social, era uma história contada daquela sociedade como uma crítica social. E aí vem e coloca lá papisa. Para Uma quê? representação um pouco irônica, né? Provocativa. Exatamente. Uhum. Exato. Até para dizer assim, olha, será que vocês estão fazendo certo aí? Essa figura masculina, patriarcal, essa figura do pai de todos, poderoso, que comanda tudo, e é Deus no céu, o Papa na terra. Por que não uma papisa? Por que não uma mulher com toda a sua maternidade, com todo o seu cuidado, sua intuição, sua forma de ver o mundo? E aí, que aí entra naquele contexto que eu falei, que a mulher ali naquele momento, ela vai contra o que a sociedade impõe para ela, que se a gente for ver até um tempinho atrás, qual que era o papel da mulher? Era ser uma esposa do lar, cuidadora de filhos, e assim, não que isso esteja errado, não acredito que esteja errado, eu acho que é uma parte do papel da mulher, mas não somente isso, né? Não Sim, somente isso. sim. E aí, só que aquela mulher que quer estudar, aquela mulher que quer ser alguém diferente do que uma mãe, aquela mulher que de repente quer desenvolver algo, quer desenvolver uma sabedoria. E aí, o que essa mulher tem que fazer? Ela tem que ir para algum convento, onde que as pessoas tinham acesso a conhecimento lá atrás, né? Em 1600, e elas tinham que ir para os grandes centros de estudo, que eram o quê? Os conventos, eram as igrejas, eram os locais sacerdotais. E como que essa mulher conseguia, de alguma maneira, ter acesso a isso? Virando freira. Olha que interessante. Vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas das mulheres que foram para o convento era porque não queriam casar, não queriam ter essa vida de esposa. Sim, sim. Elas queriam ser letradas, elas queriam saber ler, elas queriam ler livros, elas queriam discutir entre elas. E, inclusive, existia até uma liberdade sexual dentro dos conventos, que a gente vê em muitas igrejas por aí, até com as ossadas de crianças que tem no subterrâneo. Inclusive, em Curitiba, tem uma igreja lá bem no centro que descobriram em escavações recentes para fazer esgoto ossadas de fetos, de crianças, Pois é, debaixo da pois igreja, é. É, né? a gente sabe. Polêmica! Eita! Tem que colocar um efeito sonoro de eita. Vou pedir Não, para o nosso locutor fazer. por gentileza. Isso é muito legal você pensar tudo isso que você disse, porque é uma figura que vai no contraponto do que se espera quando se coloca em cargos de aconselhamento, em cargos onde você busca refúgio e sabedoria e direcionamento. Porque poderia vir o Papa, poderia vir o padre, mas não, veio a sacerdotisa, porque a sacerdotisa ela é tão quão importante e contraponto à ação que tem caminho e assertiva, que é uma carta antes dela, né? Que é o mago. Então, Isso. se existe um impulso, se existe a possibilidade de fazer algo, de alguma coisa acontecer, só vai fazer sentido e só vai acontecer se você tiver a sabedoria de uma mulher. E toda Exato. vez que a gente pensa na numerologia do número 2, que é um número de dualidade, a gente lembra que existe um ponto
negativo, um ponto masculino, um ponto positivo, um ponto masculino e um ponto feminino para poder equilibrar tudo de igual Exato. importância. Então, isso que você falou dela ser um pouco a vanguarda, né, do que é Isso. esperado da mulher logo naquela época do Tarot de Marselha e também do Visconde Sforza também, que veio mais ou menos, né, que introduziu essas representações de sociedade no tarot, antes mesmo Sim. de ter todo o significado que a gente traz arquetípico, né, de tudo. É muito interessante isso que você falou, Ari. Realmente, eu nunca tinha pensado por essa ótica, né? De trazer ela Sim. como uma pessoa, como uma mulher à vanguarda do tempo dela. Sim, inclusive aqui no próprio tarô de Marcélia, se você vê o que que ela tem na mão é um livro. O livro aqui representa a sabedoria. E aqui o que que ela está, ela está com esse livro no colo dela, e se você reparar, a roupa dela de baixo é a cor vermelha, que é a cor da ação e da paixão. E ela esconde essa ação e essa paixão com o manto azul, que é o manto da espiritualidade. Sim, sim, muito Olha que legal. maravilhoso isso, né? E ali Bacana. atrás tem uma cortina. Toda vez que aparece cortina no tarô, é algo escondido, que escondeu, que ficou lá atrás, ficou no passado, algo que eu não quero mostrar. E essa cortina é da cor da carne, ou seja, são os desejos carnais que ela tem e os desejos da terra. Então, ela esconde o passado dela, de repente, ela esconde algumas ações dela ali dentro desse local, né? Mas outro ponto interessante aqui que eu trago é esse véu branco na cabeça, que ela faz as coisas com o quê? Com muita sabedoria, com muita iluminação, porque tá junto com o dourado da coroa na cabeça, né? Então, olha quanta coisa essa mulher traz, né? Quanta sabedoria. Isso é muito legal você falar do véu, porque um dos cunhos mais antigos no estudo de espiritualidade são as questões herméticas, né? E todas as questões que caminham, né, até o Egito. Tem aquele Uhum. ditado que todos os caminhos levam a Roma, e eu gosto sempre de falar a versão de que, na verdade, todos os caminhos levam ao Egito. Porque, inclusive, É, o pessoal de Roma estudou no Egito, né? Platão, claro. Aristóteles, todo mundo estava lá aprendendo no Egito. E aí tem um termo que fala o véu de Ísis. O véu de Ísis, Uhum. ele é um termo que está bastante no hermetismo, tá bastante em vários estudos, né, de espiritualidade, em vários estudos filosóficos. E quando a gente pensa na carta da sacerdotisa, ela sempre tem um véu. Você mostrou o tarô Sim. de Marselho, eu deixei separado aqui também o tarozinho, o Rider-Waite, que tem essa representação, uma das mais clássicas da sacerdotisa, e tem aqui esse véu, quase como a santa também. Aham. E o véu de Ísis, né? O véu, ele é sempre uma representação entre os dois mundos, entre os dois planos, o mundo espiritual e o mundo material. Mas mais do que isso, é aquela pessoa que já tem acesso aos mistérios e uma sabedoria que pode ser oculta ou pode ser só muito bem é, preservada, escondida ou não aberta para mulheres. Então, você Uhum. dizer da questão do véu é bem legal, porque quem traz o véu traz também o conhecimento dos mistérios com ela, né? Isso é bem legal. Sim, inclusive você falou do véu de Ísis, ele já aparece aqui no tarô de Thoth. Tá vendo aqui? Ela segura um véu. Não sei se dá para perceber aqui, que aqui Sim, é como se fosse um véu, ó, tá vendo? Então esse véu aqui já traz toda essa, é como se fosse assim aquela sabedoria meio oculta, meio desvelada, porque é um véu que não é totalmente opaco, né? Ele é meio aqui neste é tarô ele é meio transparente. transparente, Sim, como se formasse uma teia de conhecimento, né? Olha que sim, lindo sim. isso, né? A Eu teia do gosto conhecimento. de quando a gente fala do véu de Ísis, porque é exatamente aquilo, são coisas que você está vendo no dia a dia, mas você não está percebendo. Então, a diferença Uhum, entre você tirar o véu é você passar a enxergar um mundo que você já via, já habitava nele, mas enxergando os mistérios, né? Enxergando sim. as coisas de maneira diferente. E só para contextualizar, não para contextualizar, mas para ajudar a adicionar mais informação, eu trouxe um dos meus tarôs preferidos com a representação da sacerdotisa, que é o Nefertari, que é um tarô Ah, egípcio. lindo. E aqui é a Ísis mesmo, a deusa Ísis, a deusa Sete, Ai, e que ela não lindo. tem véu
nesse caso, Já, porque que ela é dela mesmo. porque já é ela mesma, mas ela tem vários e vários e várias representações aqui. As cartas são douradas, são bem bonitas. Ele tá até gasto de tanto que eu uso ele, coitado. Mas assim, você citou o véu e eu lembrei dessa questão porque é muito legal a gente pensar na mulher detentora do véu. Porque até Sim. então, quando a gente pensa, até mesmo no hermetismo, nas escolas filosóficas de antigamente, as pessoas influentes, as pessoas que escreveram, as pessoas que chegaram a ser reconhecidas e iniciadas por isso são homens. Platão, Sócrates, Pitágoras, né, aquele arquiteto antigo também, o arquiteto do Templo de Salomão, sempre é a figura masculina, né? Mesmo que os mistérios sejam representados e tenham o cunho de que é uma visão de uma mulher, é o véu de Ísis que você precisa tirar. Sim. Então é É interessante. aquilo que é velado e que precisa rasgar para você ter a elucidação da situação, né? E esse véu é uma coisa interessante também, ele demarca o limite entre o profano e o sagrado, entre a disciplina e a indisciplina, entre o segredo e o que é desvelado. Então é como eu vejo que o véu diz é aquele torpor que a gente está quando está com sono e que a gente vai entrar no mundo dos sonhos, das viagens Sim. astrais. É né? muito legal Então, você falar isso, porque mais uma vez você traz a questão da dualidade e do número 2, né, que é a carta da sacerdotisa. E quando a gente pensa nisso, eu tô pegando aqui a carta de novo, na representação do Rider-Waite, que é uma das representações mais conhecidas, a gente tem também duas colunas, né, que é a Boaz e a Jaquim, não sei como fala, é em hebraico, que representam também os dois pilares do templo do rei Salomão, com a Ísis no meio, né, com o véu de Ísis no meio. Então, é um pilar preto e outro branco, mais uma vez a dualidade, mais uma vez você remeter ao feminino, ao masculino, ao plano material, ao plano espiritual. Então, tudo isso que a gente está falando da dualidade e de você perceber o mundo de uma forma mais séria, de uma forma mais objetiva, depois de uma forma mais empírica, de uma forma mais masculina, de uma forma mais feminina, mais com razão, mais com emoção. Tudo isso tem muito a ver com a carta da sacerdotisa, Sim. né? E uma coisa interessante que você falou, eu vou entrar um pouquinho numa coisa mais aprofundada aqui para quem estiver assistindo também e se interessar depois, pode perguntar nos comentários, eu não me importo, né, de falar. Essas duas colunas, elas são colunas que são representadas na Cabala, que tem ali o caminho do meio. Você fala na Sefiró, né? Isso, que aí o que acontece? A sacerdotisa é exatamente o caminho do meio, que é o equilíbrio, que ela traz, ela liga o caminho de Tiferet com Keter. Então, ela liga esse caminho entre. Para conseguir uma iluminação mesmo. Gente, meu cachorro tá aqui. Oh, meu Deus. Legal. Ah, o Bartô, gente. O Bartôzinho, bonitinho. Ai, eu já super aceito adotar o Bartô como nosso mascote, porque ele é muito fofo. Deixa eu fazer só um comentário antes que eu perca o fio da meada, que você falou que vai até o número 5. E quando a gente pensa também no 5 na numerologia, é um número que representa, né, o pentagrama, representa vários caminhos, não só da espiritualidade, mas aquela conexão com o nosso eu superior, né? Então isso também é bastante legal. O 7 é um número que representa magia, né? Que representa sempre intenções e tudo, mas o 5 também está bem ali junto com esse simbolismo, né? E aí vale dizer mais uma vez que não sou mestra, não sou doutorada, não sou nada de autoridade nesses assuntos. Mais uma vez, estou trazendo. Nem eu, gente. Estamos aprendendo sempre. Estou trazendo meus 25 centavos para a conversa a partir da minha vivência e do que eu aprendi tanto ao longo desse caminho. Gente, eu tô ganhando uma surra de lambeijos, olha isso. Tá dando você tá fazendo um ASMR de lambida, porque vai sair assim, ó. Ai, meu Deus, ele tá pegando o microfone. Deixa eu descer aqui. Depois vai sair tudo. Bonitinho. O Bartozinho pode. Ele tem licença poética para ser cachorro mesmo.
Ele tá todo. Animado. Como que se diz? Tá animado e tá carente, que hoje ele ficou uma boa parte do tempo sozinho. Mas voltando, né? Então, aqui a grande sacerdotisa, então ela é esse caminho do equilíbrio, é o caminho do meio. Ela traz a essência entre a razão e a emoção, ou seja, o equilíbrio entre as escolhas. Então, ela. E o que, que acontece interessante nessa sacerdotisa também, que é importante a gente falar, é que ela é uma pessoa fria, né? Então, por exemplo, numa leitura de tarô, vamos supor que saia a sacerdotisa dentro de alguma tomada de decisão, dentro de alguma dúvida. Então, ali tá falando o que para você? Para você ser fria e você, ó, claro, seguir a sua intuição, seguir aquilo que você acha correto, aquilo que de fato reverbera com o seu coração, mas não com uma emoção exacerbada, não de uma forma espantosa, não de uma situação assim. Tipo assim, confia, não liga para o que as pessoas vão falar, e segue aquilo, cara. Isso Segue aí é aquilo. legal, porque na verdade, quando a gente escuta isso, como que é lida uma mulher fria na sociedade? Na verdade, será que ela não é só uma mulher que se conhece, sabe o que foi dito e não permite que as pessoas a confundam? Porque o que a gente mais Exatamente. passa enquanto mulher na vida é você questionar alguma coisa e a pessoa fala: não, você entendeu errado. Não, não foi isso que eu disse. Sabe aquele gaslight que a gente já está bem acostumada? E aí, se você Mansplaining. se você não for firme, não ter os seus pés no chão e falar, não, foi isso aqui que aconteceu e eu não tô ficando louca, você é tida como fria. E o que é ser Sim. isso? É você pensar calmamente e confiar no que você viu, no que você sentiu e no que você ouviu. E eu entendo a sacerdotisa como essa mulher que confia em si. Ela Uhum. sabe aquilo que ela está sentindo e ela sabe que aquilo que ela está sentindo não nasceu do nada. Nada nasce do nada. Tudo Sim. tem um motivo para tá acontecendo. Então, eu concordo com o que a Ariana disse e adiciono essa questão. É uma mulher fria, que é lida como fria, mas na verdade ela é aquela mulher que acredita nos seus instintos, acredita no que ela está enxergando e no que ela está sentindo. Porque às Uhum. vezes é aquela coisa, o nosso corpo tem a resposta primeiro do que a nossa mente. Então a gente tem que Sim. ouvir o instinto, o nosso corpo, para poder saber o que está acontecendo, às vezes. Bem legal, Sim. bem legal. É. Eu acho que eu vou fazer só mais uma adição sobre tudo isso, porque quando a gente fala lá de mulher, fala de você confiar em você mesmo, fala de você ser uma pessoa apta a dar conselhos, uma apta a ter essa visão de sacerdotisa, que seria uma pessoa onde as pessoas buscam e confiam, né, no seu julgamento. Uhum. A sacerdotisa, por ser mulher e por estar ali na outra ponta do masculino e ela tá no feminino, ela também tem representações, normalmente aparecem, e aqui eu vou mostrar o Rider-Waite de novo, a Romã, né? Que é uma Ah, super, hiper, sim. mega representação do útero, né? Dos ovários, dos ovários, na Uhum. verdade, né? E Sim. a Romã, ela é uma representação de fertilidade também. De A fertilidade. lua é uma representação das fases, né? Então, da mulher, quando é a donzela, já é a mãe e depois ela é a anciã. Então, assim, a sacerdotisa, ela está completamente interligada às fases de uma mulher, às fases da vida, né? E também as Uhum. fases das dualidades que acontecem, a vida e a morte também, né? E eu acho que isso é interessante a gente trazer junto com essas representações que a sacerdotisa costuma ter. Sim. E uma coisa assim, vou trazer o tarot de Tote. Traga. Aqui o tarot. Lindíssimo. Então, aqui mostra, né, a coroa dela, que é a coroa de Hathor, né, que é uma deusa egípcia, né? Cadê você? Aqui subiu. Ah, tá aqui. Isso. Mostrando realmente essa maternidade. Essa é uma maternidade, mas é uma maternidade mais de proteção, né? A coroa de Hathor, ela traz assim uma. Como que se diz? É o Me disco ajuda, Lô. solar, né? É o disco solar e os Isso, chifres.
que é o sol, que é a iluminação, né? A vaca, né, que é a representação da deusa Hathor, é uma deusa forte, né? Porque a Sim, vaca, ela é compassiva, só que se ela for irritada, ela é extremamente sim. violenta. E ela gera o alimento do próprio filho, né? A vaca, ela Isso, produz o leite, então, assim, ela alimenta não só os bezerros, né, a prole dela, mas ela alimenta as outras pessoas também, humanos, que tentam isso. domesticar ela, né? Tanto que a Legal. deusa Hathor no Egito é aquela que alimentou todos os deuses. Ela é a mãe de todos, né? Pelo menos no sentido de nutrição, de nutrir, né? Então aqui ela traz, né, essa coroa da deusa Hathor nela, para vocês verem que ela está sentada, ela senta de frente para a gente, numa postura extremamente firme, então ela tem firmeza naquilo que ela é. Aqui mostra as duas colunas também, né? As colunas estão um pouquinho mais escondidinhas aqui, mas mostra esse equilíbrio do meio, né? Trazendo. E aos pés dela toda a gama de riquezas que traz A aos pés das. prosperidade, né? Exato, né? Flores, diamantes, o camelo, entre outras situações aqui, né? Traz ela com um seio aparente também, que mostra essa intenção de nutrir, né? De trazer a nutrição. Então, assim, eu acho interessante, depois a gente vai falar sobre a carta, inclusive, da Imperatriz, mas a mulher mãe, realmente, a mulher fodona do tarô, muitos acham que é a Imperatriz, mas não é. É a grande sacerdotisa, né? Nesse. Eu penso questões sobre isso. Não vejo a hora de Vamos chegar esse discutir. episódio. Muito bom. Mas Adoro. sim, eu adoro a carta da sacerdotisa, mas digo também que eu adoro a carta da imperatriz. Nós gostamos de. Eu gosto. Nós gostamos de todas. Mas, assim, Sim, a gente vai trazer, inclusive, coisas aqui que eu acho que a maioria dos tarólogos tradicionais, de repente, pode nunca ter ouvido outras visões, né? Mas é isso que o Tarot de sim, Tote traz. O Tarot de Tote ele traz essa discussão. sim. E é isso que é É importante, por isso que eu legal. gosto do tarot de Tote. E como não pode faltar, né, Lu? Vamos falar um pouquinho do lado sombra dela. Bora lá, vamos falar um pouquinho do lado sombra. De tudo que a gente pensou agora, e agora já que os nossos ouvintes, a essa altura, sabe que a gente gosta de comentar o que seria o oposto, né, daquilo tudo que a gente traz, a sacerdotisa. A pessoa que cai, está fazendo uma leitura, e cai a sacerdotisa com um ponto de atenção, um ponto de sombra daquilo que ela não tem percebido e que precisa ser trabalhado. É uma Uhum. pessoa que não está em conexão com si mesma, não é mesmo? Sim, não está em conexão com si mesma, está calada a ponto de não expor aquilo que deseja Tá ou buscando fazer uma aquilo. validação externa, né? Tá esperando que as pessoas deem a Isso, resposta. isso. Utiliza esse véu para se esconder em vez de agir, Sim, né? Traz aquela situação de vontade calada. Então, sabe aquela mulher que de repente tem as suas vontades e não consegue expor, não consegue falar, não consegue trazer para o mundo a sua verdadeira situação? É aí onde começa a dar gastrite, dá problema na tireoide, dá problemas. vai psicossomando tudo, né? Sim, então esse lado sombra da sacerdotisa ela é muito grave no sentido porque assim ele adoece de fato e é muito Sim, comum as mulheres estarem no lado sombra da sacerdotisa. Eu pego muito isso nas leituras que eu faço para as clientes, assim, é quase que Lu, é quase que 100% assim, ai, tem problema no relacionamento, é a sacerdotisa que tá no lado sombra dela, sabe? É sim. impressionante. Eu É isso mesmo. E a questão de leitura, isso eu vou dizer tanto para os homens e quanto para as mulheres, principalmente que caíram comigo, é aquela pessoa que não confia mais no próprio julgamento e sempre acha que pode estar exagerando, acha que pode estar errando, acha que de alguma maneira a sua percepção não é a realidade. Então Isso. a sacerdotisa ela coloca
nesse caso de sombra, né, nessa falta, esse descompasso com ela, traz umas questões emocionais num peso muito maior do que as coisas realmente são, né. Então, Uhum. problemas emocionais onde você não consegue controlar uma emoção e uma coisa pequena pode parecer uma coisa enorme, um pingo pode parecer uma tempestade, ou então você evita sentir, é uma questão de que você está em falta com a sacerdotisa, né, você está em falta com essa Sim. energia de confiar, porque a partir do momento em que você confia, que você se sente à vontade com você mesmo, você passa a entender que, mesmo que algo esteja errado, você está sentindo isso, e 2, você vai conseguir passar por isso, né, não vai ser o fim do mundo, não vai ser o fim de um caminho. Uhum. Então a pessoa Sim. que não vou dizer a pessoa, vou dizer nós enfim, no Como geral, seres humanos. a parte sombra da sacerdotisa, ou a parte mais negativa mesmo, é sempre a questão de que você está em descompasso com aquilo que faz de você, você está em descompasso com a sua essência, né. Sim, e outros pontos interessantes do lado sombra que a gente tem que ver também, em relação aos pilares, né. Quando esses pilares estão, no seu lado sombra, o certo e o errado, você não tem um julgamento sobre certo e errado, sobre o equilíbrio da emoção e da razão, você está puxando mais para um lado do que para um outro. Então esses pilares eles estão descompassados, então você não está conseguindo seguir pelo caminho do meio, você não está conseguindo trazer esse equilíbrio necessário, de repente, para tomar uma decisão justa ou uma decisão mais cabível dentro da situação que você está vivenciando, né? E também a questão dessa dualidade, dessa feminilidade, dessa passividade que acaba trazendo todo esse lado emocional ferido, né? Então, e outro ponto interessante também é aquela intuição exacerbada que não é intuição. Então, tudo a pessoa acha que é É um a sinal. paranoia, né. É uma Isso, linha tênue que existe entre a intuição e a paranoia. E aí eu acho isso. que vale a pena só fazer um parágrafo Aham. sobre intuição e paranoia, que eu aprendi que a intuição é aquela coisa que você sente, ela veio e você percebeu e ficou. A paranoia, ela vem como dúvida, ela nunca vem como certeza. Então a paranoia vem: "E se eu estiver sendo enganada? E se não for isso mesmo? E se tiver acontecendo alguma coisa?" Então, assim, deixou de ser uma intuição, deixou de ser uma certeza que chegou em você, que você sentiu, e se transformou numa bola de neve, que começa com uma dúvida desse tamanho e de repente você está duvidando de si mesmo, você está duvidando da sua realidade. Mas enfim, para mim a melhor maneira de você diferenciar a intuição de paranoia é: a intuição você sente e é aquilo, é uma afirmação. A paranoia ela chega como dúvida e ela vai gerando mais Ótimo. dúvidas. Muito legal isso, não tinha, assim, elucidado tão bem a diferença sobre isso. Mas, cuidado, mulher ou homem, ou qualquer criatura que esteja ouvindo, tudo é um sinal. "Ai, meu Deus, aquela pessoa falou, é um anjo falando para mim", ou "O passarinho cantou de manhã, nossa, era 6 e pouco da manhã e não sei o quê", sabe, tudo vira sinal. Sim. Cuidado. É Paranoia, verdade, tem que tomar cuidado né. com a síndrome de protagonista, às vezes, que a gente tem na vida, que acha que tudo É. gira em torno de nós. É. Nossa, exatamente. Gente, não é assim não. Baixa a bolinha aí. O Ari, e é legal você falar isso, porque mais uma vez remetendo a as colunas que costumam aparecer nas cartas, ao feminino, ao masculino, a sacerdotisa vem como esse ponto de mostrar que é preciso equilíbrio, né. Ou você não pode buscar sabedoria externa, afirmação externa, da mesma maneira que você não pode só buscar interno, você precisa encontrar Exato. o contraponto de tudo para você andar no caminho do meio. E aí eu vou comentar uma questão de que quando a gente fala sobre a parte sombra do tarô, eu sempre tento, eu não gosto de pensar no negativo, mas eu também não gosto de pensar na parte sombra, porque uma vez eu aprendi com a Neilian, é uma bruxa brasileira da TCS, que é a tradição Caminho das Sombras aqui do Brasil, uma Uhum. tradição de Wicca muito de Brasília, muito antiga, de que quando a gente trilha algum caminho, não sei se vale a pena a gente caminhar só na luz
nem no escuro. A gente precisa caminhar na sombra, que é a junção dos dois, né? Na sombra você enxerga a luz, mas você também tem a parte escura. Então, mais uma vez trazendo ao meio disso tudo, né? Esse contraponto de que ninguém é só luz, ninguém é só Eu acho escuridão. que A sombra é o caminho do meio. é isso que eu ia falar, me parece muito o caminho do meio isso que você tá falando, que Sim, até a escola, taoísta que traz muito isso, né, sim. o taoísmo que é ali do yin yang, o caminho do meio, tá tudo dentro de uma Ah, eu coisa da adoro o outra. taoísmo. Amo. Então, e olha gente, se às vezes deixar aqui eu não A vou gente vai longe, a gente já tá lá na China, miliano atrás, a gente foi pra China rapidinho, onde nem né. existia tarô, nem. Né? É isso aí. Tem o I Ching, É, a gente tem o I pode falar Ching. dele qualquer E tem o dia. Tao Te Ching, né? Que são os escritos, né, do taoísmo. Eu amo. Sim. Eu tenho, comprei aqui esses É uma dias. filosofia Ai, que eu gosto lindo. bastante. De Então, tirar a sua. De te dar a sua devida desimportância, né? Bem legal. Eu gosto. então, mas é isso, assim, eu acho que se vocês tiverem, qualquer dúvida em relação aí à sacerdotisa, quiser comentar. Uma coisa também que eu queria falar sobre o lado sombra é a questão da sexualidade reprimida, por conta da Hum, romã, né, essa questão, por exemplo, da mulher, do erotismo em si, da mulher querer alguma coisa e não fazê-lo, né, porque, aqui, né, a nossa papisa, ela arranjou um jeito de fazer, é, né. ela deu o pulo dela. Uhum. Por que você não? Vem, menina. Exatamente. É muito legal a gente pensar nisso, porque a mulher ela é castrada desde sempre, né? Quando a gente pensa na igreja, Sim. as Ai, freiras, Nossa tudo. Senhora, né? A Tudo é gente, você pensar em desejo feminino, você pensar em prazer feminino que não seja para reprodução, bruxa, pode queimar na fogueira, porque só pode ser. somos Jo, Ai, somos meu nós. Deus, eu acho que eu devo ter queimado um tanto de vidas passadas já que não dá nem para contar. Muito bom. É, Então é isso, Lu, eu acho que, assim, a gente, elucidou bem, assim, a sacerdotisa, né, dentro de um contexto mais simplificado para as pessoas entenderem, e aí eu deixo o convite para vocês, colocarem comentários, dúvidas, situações que de repente você se viu aqui falando dentro desse contexto da sacerdotisa, quais de repente práticas que vocês têm, que vocês conseguem se conectar com essa sacerdotisa. Lu, cadê você? voltei, dei uma Então, enquanto a travada, Lu mas não já, volta, já achou? Lu, voltei. volta. Vai. Voltei. Tá me Maravilha, ouvindo? maravilha. Aê, tô. Eu trupiquei, mas não caí. Então é isso. É isso aí, É, grande sacerdotisa é Luana. isso aí. Eu acho que comparado não. Nos episódios passados, a gente já recebeu algumas pessoas que mandaram mensagem para a gente para falar, para nos contar situações em que elas se viram vivendo um momento da vida, aquele arcano, né? A gente já recebeu sobre o louco, a gente já recebeu sobre o mago. Então, o convite aqui, reforçando o convite da Ari, em algum momento da sua vida você se viu negando os seus instintos, né? Você se viu não entendendo direito se você estava acreditando demais fora de você nos outros e deixando de levar em conta a sua intuição, né? Então, se vocês tiverem e quiserem compartilhar com a gente histórias assim, a gente traz para os nossos quadros. O caos, né? O conto, se for uma história, ou se você quiser a opinião nossa e do tarô, aí a gente traz para Fala que eu te julgo. Isso. Então, agora vamos para o nosso próximo quadro. Bora lá! Toca a vinheta. Eu sempre quis dizer isso. Iniciando agora o Causos do Baralho. Eu vou colocar meu óculos porque eu sou uma senhora, Uhum, mas assim como a sacerdotisa, eu tenho meus pontos vermelhos. muito Ó, bom. vamos pro caos. Então, a gente, como eu disse, com sorte e com bastante bondade das pessoas que nos escutam, que estão nos apoiando nesse projeto, a gente recebeu um caos para a gente apresentar para vocês hoje e que
a gente achou que tem tudo a ver com essa carta da sacerdotisa. Eu vou ler ele, Ari, depois a gente vai dando a nossa opiniãozinha, tá bom? Tá bom. Sinta-se livre e à vontade para ir comentando. Como é o caos, aqui é uma história que a gente não vai opinar, mas assim, a gente vai opinar mesmo. Mas a gente não consegue, né? A sacerdotisa, ela pede silêncio, mas silêncio não dá engajamento, gente. Pois é, se a gente tivesse em silêncio, a gente não tava aqui, né, fazendo um podcast, quer falar. Pois é. Então, olha o título, A Mensagem das 3h33. Então, eu nunca acreditei muito nessas coisas de intuição feminina. Sempre achei que era só ansiedade com maquiagem esotérica, sabe? Sei. Assim, a ansiedade é o mal do século, né? Então, pode ter maquiagem esotérica, mas se você não acredita em nada, vai ser uma maquiagem cética. Porque a ansiedade vai continuar assistindo. Ah lá, eu comentando, deixa eu voltar. Mas, bom, agora eu acredito um pouco, ou pelo menos respeito. Eu namorava o... Eita, tem um nome. Peraí, vamos chamar ele de Raimundo. Eu namorava o Raimundo fazia 3 anos. Nada demais. Nem brigas, nem grandes paixões. Tipo série da Netflix que você assiste só porque começou. Tipo aquela coisa morna, mas não queria cancelar a assinatura, né? Mas nas últimas semanas eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada. Não era nada óbvio. Era tipo uma coisinha fora do lugar. O jeito dele responder mais rápido, mas falar menos. O olhar meio distante, como se a cabeça dele estivesse em outro lugar. E o pior, eu me pegava tentando achar desculpas para ele. Clássico. Desculpas do quê? Tipo Desculpas aquela do agir dele? Ah, ele tá muito ocupado. Tá. Mas você vê que a mulher já tem um CSI emocional aí, né? Pois é. Ela já tá entendendo que tem alguma coisa errada. Uma noite, acordei do nada. Sabe quando você abre o olho e parece que alguém te chamou? Olhei pro relógio do celular. Olhei pro relógio do celular 3h33. Meio besta. É meio besta, porque não é o 666. O horário meio besta. Tem futuro, né? É meio besta. Olhei pro celular 3h33. Fiquei ali parada pensando em nada. Aí percebi um brilho na sala. Uai, mas ela tava no quarto dela? Enfim, aí percebi um brilho na sala. O Raimundo tinha esquecido o celular dele em cima da mesa, piscando. Ah, tá. Então o celular dele que tava na sala, é isso, Lu? É. E olha... Ela acordou 3h33 e viu um brilho na sala, é isso? Ela acordou meio besta e viu um brilho na sala. Entendi. E olha, eu juro que eu não fui mexer. Ela viu o celular piscando em cima da mesa, e jura que não foi mexer. Não precisava, porque a tela acendeu bem na minha frente. E o nome que apareceu não era o meu. Eita, cadê o... Eita. Bota aí. Eita. Então assim, eu entendi. Ela acordou na sala, o celular estava na mesa. Eu imagino que ela foi para perto do celular, não precisou mexer, porque ele brilhou perto dela, ela estava olhando lá o celular e apareceu um nome que não era o dela. Eu vou pegar emprestado um apelido de uma grande amiga minha, do Assombrados. A Maledite. A Maledite mandando mensagem. A Maledite. Era o nome de uma mulher e a mensagem dizia: Oi, amor, dormiu? Eita. Sabe aquele tipo de frase simples que te dá enjoo? Eu fiquei congelada. Meu corpo inteiro sabia o que estava acontecendo, mas minha cabeça não queria confirmar. O seu corpo já estava te contando faz tempo, né? Mas pensei em abrir, pensei em jogar o celular pela janela, pensei em fingir que não vi. E escolhi o caminho mais covarde e mais sensato. Virei o celular para baixo. Não achei covarde, não. Eu achei que... Achou? Vai fazer o quê? Você faria o quê? Nada, completamente nada. Depois eu ia lidar quando a pessoa chegasse lá, eu ia lidar com a situação. Mas 3h33 da manhã, um horário meio besta. Você não vai nem tentar abrir o celular? Não. Eu não me presto a isso.
Já ali, tudo de ruim que poderia acontecer, que eu poderia encontrar, já estava ali naquela frase. Oi, amor, dormiu? É verdade. Tem Então, razão. assim, buscar além disso, você não está buscando confirmação, você está buscando se machucar. Porque você Tem sabe que razão. você vai sentir bastante dor, né? Com o que você pode encontrar a partir dali. Ou então, inconscientemente, Mas, ela né? poderia estar sentindo alívio, né? Porque ela já falou que estava ruim, que não gostava dele, estava que nem a série da Netflix, né? Então, Mas peraí, vamos exato. pensar aqui, vamos ver. Não dormi mais. Fiquei olhando o teto, rindo sozinha. Era uma risada meio triste, tipo, claro que ia acabar assim, eu devia saber. De manhã, ele apareceu para buscar o celular. Entrou sorrindo, me deu um beijo, perguntou se eu queria café. Eu só olhei para ele e perguntei: dormiu bem? Amor. Ele travou. Foi tipo apertar um botão invisível. O rosto dele mudou e eu nem precisei dizer nada. A gente passou uns 5 minutos em silêncio, aquele tipo de silêncio que pesa mais que o grito. Depois ele Uhum. saiu e eu fiquei sozinha, com uma calma estranha. Não chorei, não fiquei com raiva, Ah, que senti beleza. só alívio. Aí, ó. Aí. Olha, então, como se o segredo tivesse me atravessado e ido embora. No fundo, Uhum. eu já sabia. Eu só estava esperando a confirmação. E ela veio, bem educada, às 3h33 da manhã, de uma maneira meio besta. Ela veio bem educada às 3h33 da manhã. É Uhum. isso aí, o corpo dela já estava dizendo, né? Mas aí, essa daí é uma questão muito boa, de duas maneiras que a gente pode enxergar aí que eu penso. Um Uhum. é a vontade dela de não estar mais naquele relacionamento e ela insistir. Sim. Então, ao invés de ela ouvir ela, o que ela está sentindo de verdade, os verdadeiros sentimentos, ela manteve ali, insistiu naquele relacionamento porque estava cômodo. E aí, no fim, quem foi feito de besta foi ela, que foi traída. Assim, se ela tivesse ouvido o corpo dela, ela já tinha saído desse relacionamento e não precisaria talvez ter chegado a esse ponto, chegado onde Sim. chegou. Porque aqui terminou bem, eu achei. O duro Sim. é se ela amasse ele e ele traísse ela, né? Porque, tipo, a É. pessoa que ama quer A continuar com traição a estava ali outra. mesmo, só que na verdade foi um alívio. E eu acho que mais do que isso, né, a nossa ouvinte, ela tem que agora parar de ser meio besta, desculpa, minha querida, mas e começar a prestar atenção na sua intuição. Porque A gente tá ali julgando. o Contos, né? A gente tá julgando. Desculpa. Não, mas coitada. Bom, ó. Não, É mas o meio meio besta não é besta. para você, é por conta do horário que eu disse. 3h33. Então, mas eu acho que aí ela tem que realmente ouvir a intuição dela a partir de agora, porque assim foi mais, eu acho que mais do que a situação que ela vivenciou com esse ex, é ela ter vivenciado a situação com a própria intuição. Eu Foi acho que a isso. grande mensagem do universo é essa: falar, filha, olha, é o seguinte, você quer ver? Eu vou te acordar nesse horário aqui e te mostrar o que está acontecendo. Não é porque ela poderia ter pegado um sono pesadão e nem ter visto. Eu imagino que a partir do momento em que você se trai, você abre oportunidades para que você seja traída mesmo, para que outras pessoas te traiam. Exatamente. Então, assim, se ela não tivesse insistido em algo em que claramente não estava confortável para ela mais, ou não fazia Uhum. mais sentido, ela não teria passado por isso. Contudo, ainda bem que terminou bem, eu acho que ela agiu bem numa situação dessa, de descobrir uma traição repentina, assim, de madrugada, quando você ainda tá acordando. Sim. Acho que passou É. bem. É Pelo isso menos dormir um aí. pouco antes, né? Pois é, deu. Coitada. Tadinha. Mas aí Mas ela. assim, independente disso, um grande abraço para você. Muito obrigada de ter mandado o seu relato. Sim, sim. E, e assim, menina, escuta a sua intuição, meu querido, escuta. Acredita na sacerdotisa que vive dentro de você e a partir de agora entenda que é aquela coisa, né? Não é paranoia, às vezes é intuição mesmo, trazendo para você que aquilo já não faz mais sentido, né? E se não faz mais sentido, não tem Isso, porque você doar energia. isso. E a Esse gente foi o vai nosso deixando. caos.
Isso, a gente vai deixar na descrição dos vídeos, né, do YouTube, do Spotify, o e-mail para você mandar esses causos, ou pode mandar direto no direct também lá do Instagram que a gente lê, né? E para quem nos conhece diretamente, pode mandar no WhatsApp também, não tem problema. Beleza. Isso. E é isso, esse é o nosso caos do baralho de hoje, que tem tudo a ver com a sacerdotisa. Tem, a gente escolheu esse por conta disso, né, Lu? A gente falou que não ia julgar e acabou julgando. Ah, A não tem como, questão né? é, bora pro outro, bora pro Fala Que Eu Te Bora. Julgo, porque aí eu tô liberada mesmo pra poder julgar. Isso. Então vamos lá. Chegou o momento do Fala Que Eu Te Julgo, o consultório espiritual onde a gente não resolve nada, mas opina com confiança. Ariana, Em- você segue? Sigo. Então, hoje no Fala Que Eu Te Julgo, o tema, né, da história daqui do relato, ou eu tô traindo ou só procrastinando o término? Vamos ver. Ih, Então, a já tô nossa julgando. ouvinte... Aí, vai virar meia besta lá. É, bora lá. Então, vamos lá. Então, eu preciso de uma opinião sincera mesmo, tá? Porque eu juro que eu não sei mais se eu tô sendo a vilã ou só covarde. Eu namoro o Raimundo. Raimundo, mas não vamos pôr Vai outro nome, senão a confundir, pessoa né? vai Põe achar outro que é nome. outro. O fulano, eu não tô sem imaginação agora. Há quase 2 anos. Ele é ótimo de verdade. Educado, gentil, inteligente, tudo certo. Só que eu não sinto mais nada por ele, tipo nada. Nem raiva, nem amor, nem vontade de conversar. Eu olho pra ele, ele parece que eu tô assistindo a um filme que eu já vi muitas vezes. Eu sempre sei o que vai vir depois. A gente vive bem, não briga, mas é como morar com um colega de quarto educado. O problema é que há uns meses começou a trabalhar um cara novo na minha empresa. Ah, tô entendendo onde entra a parte do trair. Vamos lá. Ah, isso. E olha, não rolou nada fisicamente, mas a energia tá ali. Aquela tensão de corredor, sabe? Troca de olhares, risadinhas, piadinhas. E eu me peguei me arrumando mais para ir trabalhar. E eu sei o que isso significa. E Ainda bem aí, que Lu, o ela que isso sabe. significa? Ainda bem que ela tá Começa a com... julgar, Lu, começa a julgar. Ah, não vou julgar, não. Na verdade, eu tô entendendo tudo que ela passa. Acho que toda mulher. Não, gente, não é o meu caso agora. Ai, credo. Não foi isso que eu quis dizer. Irmã! O pobre do cônjuge ouvindo isso e pensando, porra. Tô brincando, tô brincando. Não foi nesse caso. Assim, eu entendo que ela tá num relacionamento que já acabou, mas que ainda continua uma amizade, né? Travestida Sim. de relacionamento, de namoro, de casamento, não entendi. Isso. Não lembro. Então, vamos continuar. Continua. Então, a questão é, eu não quero trair o fulano, mas também não quero machucar ele terminando. Ele é o tipo de pessoa que ainda acredita em felizes para sempre. Ah, ele é romântico, gente. Ela não quer machucar ele, mas tá se machucando. Isso. E eu me sinto a pior pessoa do mundo por pensar em outro enquanto ele me manda mensagem perguntando se eu quero pizza ou yakisoba. Poxa. É triste. Às vezes eu penso, vou terminar logo, mas aí ele faz alguma coisa fofa, tipo me buscar no trabalho, com um cafezinho, um docinho, e o que me dá vontade de ficar mais um tempo. E assim a vida segue uma mistura de pena e de preguiça. Ah, Eu só não. queria Aí ela tá saber. sendo. Olha, eu ia falar uma palavra horrível, mas aí ela tá sendo cuzona, porque assim, ela quer uma pessoa pra fazer atos de serviço, comprar um yakisoba, buscar no trabalho, ela quer uma pessoa pra viver uma Ela paixão. está sendo servida, né? Então, é isso aí. Você não quer perder a pessoa que te serve com a desculpa de que você não quer machucar ele, ou Pois você é. quer assumir assim seus BO e, né, e ficar lá com o gostoso do trabalho que você tem vontade. Então, aí ela só queria saber. Isso que Coitada, eu só tô queria fazendo. saber.
E eu venho julgando. Ah, continua, desculpa. Gente, ó, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que quando eu e a Lu a gente tira tarô profissionalmente, a gente não faz isso não, tá? É porque o quadro nos permite fazer. Fala que eu te julgo, Tá? Só lembrando que aqui a gente é super profissional na leitura de tarô, viu, Mas gente? eu vou fazer aqui uma meia-culpa, que eu não vou falar com essas palavras, mas o conselho vem sincero dessa maneira. O tarô dá bastante tapa na cara, viu? Sim, mais do mas que eu aí é o mesmo. tarô, não é a gente. É. Já aconteceu, por exemplo, comigo, de eu ter uma opinião, o tarô ter outro completamente diferente. Isso acontece mesmo. E eu falar para a pessoa, falar assim, olha, por mim, é a Ariana que está falando, né? Eu acho que... Aí eu vou lá tirar o tarô, faz isso não, cala a boca. Né? Isso acontece bastante. Mas eu já cheguei, graças a Deus, num nível, né? Graças ao meu sagrado anjo guardião, que eu consigo diferenciar a minha opinião da opinião do tarô. Né? E isso é muito importante numa leitura profissional. Mas, assim, tô deixando um parênteses, porque depois as pessoas vão achar que vai ler tarô com a gente, vai sair sendo julgado desse jeito. Não vai, tá? Não. Mas é que o quadro nos permite fazer isso. Tá? O então, quadro é bagaceira mesmo. É bagaceira. Então, ela só queria saber. Isso que eu tô fazendo, fingir que tá tudo bem quando eu penso em outro, é traição? Ou é só o jeito que o coração avisa que acabou e eu tô demorando para aceitar? É o jeito que o coração avisa que tá demorando para aceitar. E cada dia que ela opta por continuar nisso, ela tá se traindo. Então, sim, é traição com ela mesma. E aí, puxando o gancho pro caso que a gente leu antes, é aquela coisa, ela tá esperando acontecer o quê? Alguma situação externa que termine esse namoro, ao invés dela mesma chegar lá e terminar. Isso acontece muito, da gente transferir responsabilidades que a gente não tem coragem de... E coragem não no sentido de que você não tem coragem e, portanto, você é ruim. É porque, às vezes, é muito difícil mesmo você tomar o impulso de resolver alguma questão. Então, eu acho que são as duas perguntas dela, é isso aí. Então, não, eu acho que é assim, o que eu ia falar é exatamente isso. Eu acho que ela tá eu vou julgar aqui, ela tá num nível de acomodação muito grande e que ela está gostando de ser servida. Ela tá gostando dessa situação das pessoas, do namorado, no caso, né? Tá trazendo coisas para ela, cuidando dela. Porque, assim, iniciar um relacionamento novo, dá muito trabalho. Você não sabe se vai dar certo, não. Então, assim, de repente, ela não tá querendo trocar o certo pelo duvidoso, né? Mas é um relacionamento morno, já, assim, pode ter... Mas também tem que pensá-lo no seguinte sentido. Às vezes, passou a fase da paixão e ela tá sentindo falta da paixão. É verdade. Mas é aquela coisa, o corpo, e se tratando desse episódio da sacerdotisa, é o corpo dizendo uma coisa que ela não tá querendo ouvir, né? Que a mente não tá querendo aceitar. Que ela já deu várias dicas ali na leitura dela que não era aquilo, né? Sim, não ela é mesma mais. já disse que acabou, que era aquele episódio que tá tocando na televisão da Netflix, mas que ela não tá assistindo, não tá acompanhando com tanto afinco. De fato. Verdade. Eu acho que vou julgar que é a colega. Acho que você tem que tomar uma decisão. Uma decisão importante aí para você seguir a sua vida. Tira uma cartinha para ela. Né? Porque não fala que eu julgo, tem o bônus da carta. Vamos ver o que o tarô diz sobre essa questão. Deixa eu ver aqui um segundinho. Tá. Olha só. Um ás de espadas. O ás de espadas vem aqui para dizer que sim, é uma questão de que você precisa resolver para você conseguir sair. A espadas é um objeto de corte, né? É um objeto também que você tem que cortar para você conseguir seguir. E também representa um falo, às vezes. Todas as cartas de as com alguma coisa ereta mostra que, nesse caso em que você cita essa outra pessoa do trabalho, esse interesse, essa faísca que apareceu, que existe sim um futuro com isso, mas que você só consegue, não consegue, mas você só deve seguir
de uma maneira boa esse bom presságio que apareceu desse relacionamento com essa pessoa nova, depois que você cortar esse relacionamento velho da sua vida, que é uma coisa que você já sabe que tem que fazer e tá só aguardando o momento certo. Ari, você tem também uma. O As de Espadas, eu também vejo ele como uma carta extremamente racional, assim, que você tem que levar para o lado mental mesmo. Dentro dos dois caminhos aí das colunas que a gente viu da sacerdotisa, olhar o lado racional da situação, tirar a emoção de lado, que ali em algum momento você falou que fica com dó de tirar ele da sua vida, porque ele é romântico e tudo mais. Não, aí você não tem que partir para esse lado, você tem que partir para o lado racional, no sentido de racionalizar a sua intuição, racionalizar isso que você está sentindo e tomar de fato uma decisão, né? O As é um pontapé também, uma tomada, uma iniciativa de fazer alguma coisa, né? E além do racional, o naipe de espadas, ele fala sobre comunicação, verbalizar o que você deseja, falar, comunicar, conversar, porque às vezes, minha querida, de fato você pode até amar essa pessoa, mas a falta de uma conversa desse relacionamento morno que vocês estão, resolve uma conversa. Né? Sim, Às vezes ele tá sentindo a mesma coisa que você. Às vezes o tirar o band-aid dói menos, né? Precisa ser feito com rapidez, é uma coisa que passa rápido e que é inevitável. Sim. É isso aí. Acho que foi isso, né? O episódio de hoje. Trouxemos não vou dizer novas informações, mas trouxemos nossas visões sobre a sacerdotisa, sobre a papisa também. Mas você tá esquecendo do Magia para Cansados. Magia para Cansados! Eu amei isso! O que a gente tem hoje? O que a gente tem hoje no Magia para Cansados? Eu vou falar sobre intuição, então. Por favor, Ariane. Vou trazer uma magia. Não, eu ia falar que o seu nome é Ariana, mas quando eu gosto de dar um enfoque assim, eu chamo de Ariane, só pra não deixar ela nervosa, entendi. gente. Eu falei, minha cunhada dando meu nome. Não, era só pra dar uma entonação, mas tipo assim, vem Ariane, nos conte. Mas eu pensei, vai que o público acha estranho. É a Ariana, tá, gente? Ariana. Guardando meu tarô aqui enquanto isso. Eu vou trazer uma magia para cansados, para vocês aumentarem a sua intuição, confiar na sua intuição. Ah, isso é legal. Trazer a intuição. Eu vou dar 2 elementos aqui. Se você não tiver um, você pode buscar o outro que é mais simples. Caso você consiga os 2, melhor ainda. E aí você vê o que fica mais fácil para você. Um dos elementos é um cristal de pedra da lua. A pedra da lua que eu estou falando aqui, gente, não é a opalina. A opalina é vidro. É a pedra da lua mesmo. É brilhante, mas é vidro. Linda, inclusive, mas é vidro. Né? A pedra da lua é uma pedra bastante intuitiva. Ela é uma pedra ligada à feminilidade, é ligada à grande sacerdotisa. E é uma pedra que vai te ajudar a trazer intuição. Você pode usar essa pedra como um pingente, pode utilizar ela no seu travesseiro quando você for dormir para ter sonhos proféticos. Você pode utilizá-la em meditações, inclusive também fazer elixir de água com essa pedra e tomar essa água para que você consiga uma intuição aguçada. O outro elemento que eu vou trazer são 2 ervas que você pode usar separadas ou juntas para fazer um chá intuitivo. Um chá intuitivo, gostei. Chá Como intuitivo. Que faz? Com a lavanda junto com a calêndula. Sabia que calêndula é intuitiva? Legal, muito bom. Só não usa em grandes quantidades, tá, gente? É uma colherzinha de sobremesa para uns 200 ml de água, um pouquinho mais. Eu ponho no meio litro de água, melhor, da calêndula. Eu tô rindo porque daí a pessoa fica intoxicada, vão achar que é metanol, mas não, foi calêndula. Gente, Deus. Ai, o que você usou? Calêndula. Calêndula.
Não, tem uma história. Ah, não, vou contar no Instagram depois, Conta, da conta lá no história da Instagram. Calenda. Vocês vão lá pro Instagram que eu conto lá no Instagram depois do chá de Calenda. E aí, você pode utilizar, então, uma colher de café de alfazema, de lavanda, alfazema, também. Se você colocar muito, você vai achar que você tá tomando chá de perfume. Então, é melhor. Sabonete. É. Então é melhor colocar menos, né, para não ter tanto gosto de perfume de sabonete assim. E você pode misturar as duas. É um chá incrivelmente intuitivo. Aí você pode tomá-lo também antes da meditação, antes de dormir, que vai aguçar aí a sua intuição. Muito legal, muito bom. É isso. Gostei. E é realmente uma magia para cansados, né? Que daí você já toma um chá e vai dormir. E aí você descansa bastante. Inclusive a lavanda, né, a alfazema tem propriedades muito boas para sono. É Boas mesmo. relaxante, né? E também é bom para limpar, né, as energias. O banho de lavanda, Sim. ele é bem conhecido. É uma erva extremamente espiritual, né? Uma flor extremamente É, espiritualizada. eu adoro lavanda. Inclusive, lavanda tem cheiro de banheiro, mas ainda assim eu amo também. Às Eu vezes eu também. tomo banho de lavanda e saio cheirando lavanda feliz da vida. É muito bom. É muito cheiro de vozinha, né? É cheiro de vozinha, aquela lavanda verdinha que vem num frasquinho, Aham. né, que vende na farmácia. Gosto muito. É muito bom. É isso, gente. É isso, o episódio de hoje tá acabando e eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas também já de antemão, porque às vezes a gente se empolga na conversa, às vezes a gente se empolga nas nossas constatações, mas a verdade é que todo mundo tá aqui para aprender, tá todo mundo aqui para passar por muitas coisas e aprender com os nossos erros, né? Aprendermos a ser pessoas melhores e no fim do dia é isso que importa. E espero que continuem nos acompanhando. Vem aí mais. Eu sou ruim de matemática, mas vem ainda muitos arcanos maiores pelo caminho para a gente poder fazer os próximos vídeos. E espero que de alguma forma a sacerdotisa tenha conversado com você da maneira que conversou com a gente em muitos momentos da minha vida, da vida da Ariana, e em muitos momentos desse episódio também. É isso aí. Um beijo para vocês e até a próxima. Até! Tchau! Tchau.